Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Hoje eu vou trazer para vocês aqui análise e comentário dos 3 jogos que aconteceram no Campeonato Brasileiro ontem, do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo. Então vou falar um pouquinho de cada um para vocês aí, começando pelo Corinthians, que foi o jogo das 4 da tarde. O Corinthians completando aí 114 anos de história. Começou o jogo aí para cima do time do Tite com tudo, né? Com 1 minuto já tinha chutado bola a gol, com 10 minutos já tinha dado um outro susto no goleiro Rossi, com a bola do Garra ali que defendeu com a perna. Seguia muito bem na partida o Corinthians, até que fez o seu gol, né? Numa bela jogada do Yuri Alberto após a falha do Davi Luiz, né? O sempre instável Davi Luiz. O Yuri Alberto deu uma bela arrancada do meio campo após o erro do jogador do Flamengo. E o importante desse lance é a visualização dele, né? Ele vê a passagem, a câmera do lado pega muito bem, né? Ele vê a passagem do Thales Magno e parte para cima do Davi Luiz, dá o cruzamento certinho para o Thales Magno entrar sozinho de frente, né? Para dar uma cabeçada e fazer o seu terceiro gol com a camisa do Corinthians. Lembrando que o Yuri Alberto saiu do banco, né? Com 6 minutos. O Hernandes, que tinha entrado no lugar dele, se contundiu e o Yuri Alberto veio aí do banco para participar e ser um dos personagens do jogo. O Flamengo ainda tentou ali o empate e chegou a esse empate com um gol de pênalti após um cruzamento. A bola pegou na mão do jogador do Corinthians na grande área. O Pedro bateu no meio do gol, fez o gol 1-1 e o Corinthians ali virou o primeiro tempo em 1-1 contra o Flamengo, dentro da Neoquímica Arena, 45 mil pessoas, né? Um belo público aí, mais de 45 mil torcedores. A Neoquímica Arena sempre lotada, né? E agora com o Corinthians, que parece que vai ter uma boa grana aí. Fechou um patrocínio, 309 milhões de reais por 3 anos, do Master, né? Ele tinha perdido a WildBet, agora tem um novo patrocinador. Então, importante esse fechamento para o Corinthians para poder gastar sua grana aí e poder trazer jogadores, e como fez nessa janela, e tentar ajeitar as finanças do clube. No segundo tempo, o Corinthians tomou um susto ali numa bola do Pedro, que passou muito perto do gol do Hugo, mas em seguida se reencontrou no segundo tempo e depois da entrada do Romero, que também veio do banco num belo passe do Garro entre as zagas ali do Flamengo, né? Encontrou o Romero, artilheiro da Neoquímica Arena aí, que deu uma cutucada na bola e matou o Rossi, um belo gol. O Corinthians merecia a vitória porque fazia um jogo mais sólido do que o desfalcado Flamengo aí, que não contava com a Arrascaeta, De La Cruz e mais outros jogadores, o caso do Léo. O Flamengo veio bem desconfigurado aí do seu time titular. O Corinthians se aproveitou, fez esse gol e controlou a partida, tentando se defender, às vezes até segurando um pouco a mais ali o jogo, e num lance de briga, né, que mais teve aí foi confusão no jogo do Corinthians com o Flamengo mais pro fim da partida, né? O Yuri Alberto achou que recebeu uma falta do jogador do Flamengo, perdeu a bola, o juiz mandou seguir e o Yuri Alberto deu uma entrada por trás, uma tesoura, né, no jogador do Flamengo. Isso gerou ali muita confusão. O Yuri Alberto foi expulso de imediato e na confusão o Kaká se desentendeu com o Alcaraz, né, que tinha entrado no time do Flamengo aí, uma estreia do mais novo contratado do Flamengo, que já se meteu em confusão. E após a análise do VAR, o juiz expulsou o Kaká e o Alcaraz. O jogo ficou nessa pasmaceira danada, com 2 do Corinthians expulso e 1 por parte do Flamengo. O juiz aplicou 13 minutos de acréscimo, mas acabou dando 15 minutos de acréscimo. O Flamengo ainda tentou um chute que foi por cima da trave, mas não
não expôs o Corinthians ao risco. O Corinthians, mesmo com 2 a menos, conseguiu segurar o placar nessa partida, tá? Aí o Corinthians deu uma subidinha ali na questão da classificação, mas a vitória do Fluminense fez com que o Corinthians voltasse à zona do rebaixamento em 17º lugar, 2 pontos do time que está à frente, que é o próprio Fluminense. Já dá uma aliviada ali na questão de ficar sem a vitória, né? Que veio uma vitória, já fazia 4 jogos que o Corinthians não vencia. Dá uma aliviada mesmo na data FIFA agora, para treinar um pouco mais, para pegar os seus jogadores que são recém-chegados para treinar mais com o time. Não contará com o Hernandes, que teve uma contusão, consegue recuperar esse jogador, e já não contará com o Yuri Alberto para a próxima partida e nem o Kaká, ambos expulsos. Esse é um contexto geral do Corinthians aí com essa partida diante do Flamengo. O Palmeiras jogou às 18h30 contra o Atlético Paranaense na Liga Arena e saiu de lá com 2 a 0, né? Muito bem o Palmeiras, terceira vitória seguida no Brasileiro depois da eliminação na Libertadores. Encosta nos líderes ali, porque o Botafogo ganhou do Fortaleza. O Palmeiras está agora, nesse momento, a 3 pontos do líder Botafogo, a 1 ponto do Fortaleza, mas Fortaleza com um jogo a menos. E vai vendo viva aí as esperanças do tricampeonato brasileiro para o Palmeiras, que, vamos ser sinceros, hoje jogou muita bola em cima do Atlético Paranaense, que, aliás, perdeu sua 5ª partida seguida na Liga Arena. Lembrando, né, aqui que o jogo estava de tal forma lá na Liga Arena que, faltando 15 minutos, a torcida do Atlético Paranaense foi embora. Então, assim, muito chateada com o Atlético Paranaense a torcida, e abandonou o clube ali, faltando 15 minutos para acabar a partida. Palmeiras, na partida, desenvolveu um bom futebol. O goleiro Mikael, do Atlético Paranaense, foi considerado o melhor jogador em campo, por várias defesas, 4 ou 5 defesas importantes. Tomou bola na trave, apesar que o Atlético Paranaense também deu uma bola na trave no segundo tempo ali do Palmeiras. Mas assim, tomou 2 gols, mas se não fosse pelo goleiro, talvez tivesse perdido aí de 5 ou 6 para o Palmeiras. Tamanha superioridade do Palmeiras, que perdeu o gol ali com o Rony, cara a cara, chutou por cima do gol. Viu o goleiro Mikael pegar uma bola do Caio Paulista, viu o goleiro Mikael pegar a bola do Flaco Lopes, viu o goleiro Mikael defender cabeçada do Estevão e tirar dos pés do Flaco Lopes, que seria um gol. Mikael foi o personagem do jogo, além, é claro, do Estevão, né, que fez o segundo gol, que foi um golaço, né? Ele vai para cima dos zagueiros no 1 contra 1, puxa para canhota e dá uma bomba. O garoto de 17 anos vai com tudo aí para a seleção, vai cheio de moral, né? Importante para ele isso daí, porque traz a vitória para o Palmeiras, sai com moral, vem fazendo gols, vem tendo belas partidas e foi convocado para a seleção e já fica por lá, né? Na realidade, porque ele vai ter que se apresentar em Curitiba. Já para o Dorival Júnior, já está aí em Curitiba, deve ser um dos primeiros a se apresentar à seleção. Palmeiras aí com a vitória, como eu disse, fica a 2 pontos, não, 3 pontos do líder Botafogo. Vivíssimo, poderia ter ganhado de 5 ou 6 hoje facilmente. Maurício foi um dos destaques do Palmeiras também. Além do Estevão, o Everton, quando foi exigido em 2 chutes ou 3 chutes do Atlético Paranaense, foi muito bem. Um goleiro que faz a diferença quando o Palmeiras é atacado. Então, parabéns aí para o Everton também, muito bem na partida, né? E aí, voltando aqui, trazendo o jogo lá para o Rio de Janeiro, né? A gente sai lá de Curitiba e vem para o Rio de Janeiro para falar do Fluminense contra o São Paulo. O Fluminense venceu por 2 a 0 no jogo que aconteceu ao mesmo tempo aí que o jogo do Palmeiras. E o Fluminense não é que venceu com autoridade, né? Venceu com a autoridade do jogo, que era o árbitro, né? Que, vamos ser sinceros,
deu aquela força para o Fluminense, deixando de expulsar o Thiago Santos, que deu um tapa ali na cara do Caleri num lance antes do gol que origina o primeiro gol do Fluminense. Um lance assim pesado. Eu vou ver até se eu ponho aqui, mas assim, o VAR não chamou, o juiz deu falta do Caleri no lance. E o Caleri que tomou uma mãozada na cara do Thiago Santos. Então, assim, uma inversão de falta e o VAR não chamou para expulsar o jogador do Fluminense. Esse mesmo jogador faria mais uma falta no Caleri na jogada 4, 5 minutos depois, dando uma mãozada no rosto do Caleri. O Bandeirinha marcou falta do Caleri no lance. Acho que ele deve ter feito falta com o rosto, né, na mão do jogador Thiago Santos do Fluminense. O juiz não apitou a falta. O jogador do Fluminense parou a bola, cobrou a falta para o Marcelo, que tocou para o Ganso, que deu um toque de calcanhar para o garoto aí da base do Fluminense, que fez um belo gol, tirar o zagueiro de São Paulo e bater no ângulo, né? O Cauã Elias, um bom centroavante aí do Fluminense, das divisões de base do Fluminense. Mas o gol seria irregular, né? Por várias questões. A falta foi no Caleri e o juiz não apitou a falta, tá, gente? Não fez o uso do apito. Então o jogador do Fluminense parou a bola com a mão, sendo que o juiz não deu a falta. Aí o cara cobra, o bandeirinha fala com o juiz que foi falta e deixa seguir, o juiz não apita. Ou seja, um erro de procedimento total. Aí, se ele não deu a falta, se não marcou, porque o VAR chamou? O que ele queria ver? Foi no VAR ver o quê? O VAR chamou, possivelmente, para mostrar a falta no Caleri, né? Aí mostra o lance, numa câmera que não favorece em nada. Depois mostra o lance do Thiago Silva arrumando a bola para bater a falta, com ela parada. Não entendi, só através do VAR, do áudio do VAR, nós saberemos o que aconteceu de fato. O de fato é que o Thiago Santos deveria ter sido expulso 5 minutos antes. Depois participa de uma jogada que é falta no Caleri e o bandeirinha dá do Caleri a falta e o juiz não dá a falta. E o jogador do Fluminense põe a mão na bola, segue a jogada e o juiz não apita e aí sai o gol do Fluminense. Toda uma confusão por conta sempre da arbitragem. São Paulo prejudicado o quarto jogo seguido, né? Na vitória contra o Vitória, o São Paulo já teve um pênalti que não existiu pênalti contra ele, quando ganhava por 2-0, e um gol mal anulado do Caleri. O São Paulo, até anotei aqui, ó, as rodadas que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem no Brasileiro. Foi prejudicado contra o Internacional, jogando fora de casa, no empate, anulado um gol legítimo do Caleri. Contra o Corinthians, no 2-2, anulado um gol legítimo do Caleri. Contra o Atlético Mineiro, um gol de mão do jogador do Atlético Mineiro. Contra o Fortaleza, anulado um gol do São Paulo numa falta que não houve a falta e o juiz deu falta. Contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na rodada 23, era jogo para 7, 8 minutos de acréscimo, o juiz expulsou o Luciano justamente, mas acresceu tempo demais com o São Paulo com um jogador a menos, deixou de expulsar o Gustavo Gomes no lance anterior, que origina o gol do Palmeiras 13 minutos depois do que era para terminar. Seria até o Palmeiras fazer o gol, né? Se fosse 15, 16, até fazer o gol naquele jogo. Então eu falei do Vitória e agora do Fluminense, sem falar na Copa do Brasil, do gol impedido do Atlético Mineiro no último minuto, que o VAR para o frame da bola antes da batida da bola e ajusta a linha para ficar uma linha em cima da outra, ali na manga do Rafinha e na manga do jogador do Atlético Mineiro que fez o gol, né? Então, assim, só em campeonatos brasileiros, eu anotei que o São Paulo já perdeu 16 pontos por conta da arbitragem. Para quem está com 41, podia ter 57, poderia estar aí disparado na liderança do brasileiro, para nós vermos aí como a arbitragem tem influenciado nos jogos do São Paulo, tem aí literalmente garfado o São Paulo. Não sei o que a arbitragem tem contra o São Paulo, mas está escancarado, né? E não é um só não, viu? São vários que estão no VAR, é o que está no apito,
É impressionante. Hoje o VAR chamou e o juiz não voltou atrás. Então, assim, tá difícil a vida do São Paulo. São Paulo aí que, se eu fosse ele, brigava pela Libertadores, que aí a arbitragem internacional talvez não vai ter tanta interferência, né? Porque aqui na Copa do Brasil, no Brasileiro, já deu para ver que eles não vão deixar o São Paulo ganhar mais nada esse ano, tá? Acho que como ganhou a Copa do Brasil ano passado em cima do Flamengo, Supercopa em cima do Palmeiras, isso começa a chamar atenção, destacar, e vamos ser sinceros, a arbitragem aqui do nosso país parece que não gosta de ver o São Paulo bem no cenário aí dos campeonatos. Isso parece incomodar tanto São Paulo aí, a arbitragem, né? Quando parece que boa parte da imprensa, porque o PC Oliveira, toda vez que ele analisa um lance suspeito contra o São Paulo, ele diz que o lance é normal, ele diz que esse gol do Fluminense foi lance normal. É uma piada, né? Ele falou que houve um erro de procedimento, que o juiz não apitou, e ele fala que o lance foi normal. Como é que o lance foi normal? Teve falta no Caleri, ele não tá vendo. O juiz não apitou, o cara pôs a mão na bola. Então é falta do jogador do Fluminense também, pôs a mão na bola sem um apito da arbitragem. Então, assim, tudo errado, gente. Tudo errado. Vergonhoso, tá? Então, em comentários gerais e análises aí, uma excelente partida do Corinthians, que lutou muito, mereceu a vitória, foi mais time que o Flamengo, apesar das confusões no fim do jogo. O Palmeiras sobrando, passou o carro em cima do Atlético Paranaense, uma excelente vitória do Palmeiras. E um São Paulo que depois desses dois erros de arbitragem se perdeu em campo, tentou pressionar o Fluminense no segundo tempo, mas sem efetividade. E também vamos destacar aqui que houve um erro do Rafael no segundo gol do Fluminense. Ele falha, na minha visão, era uma bola defensável e praticamente põe a bola para dentro ao tentar defender um chute do Keno. Certo, torcedor do Corinthians, do Palmeiras e do São Paulo, espero que vocês tenham gostado aí das análises. Se não gostaram também, comenta aí, né? Com a gente, o que você concorda, o que você discorda. O seu comentário é sempre muito bem-vindo, assim como o seu like maroto, como diz meu filhão, né? Se você gostou, é claro. E se inscreva no canal e acione o sininho de notificações, tá bom? Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família, isso ajuda demais o nosso canal. Valeu, um abraço. Amanhã, provavelmente no fim da tarde aí, um vídeo sobre a nova Champions League. Tá muito bacana o material, acho que vocês vão gostar. Valeu, um abraço.